Começamos mais um episódio de Inspira, Não Pira. Meu nome é Isadora Cambraia, eu sou psicóloga e escritora e eu tô aqui para ajudar mulheres em todas as áreas da vida delas. Então a gente não tem ali um tema específico que a gente fala aqui nesse podcast. Quem me acompanha sabe que a gente já falou de tudo, de emagrecimento, de maternidade, de divórcio, de mudança de carreira. Mas hoje a minha convidada é muito especial. Por quê? Porque essa pessoa me ajudou muito quando eu precisava ali melhorar a minha comunicação. Eu achava que não ter vergonha já era o suficiente para ser uma boa comunicadora, até que eu fiz a mentoria dela. Então, a minha convidada hoje é a Jennifer Koyama. Ela é mentora em comunicação e ela tem a JK Academy, que é uma academia de formação mesmo de comunicação e oratória. Então, Jennifer, muito obrigada por ter topado o convite. Estou muito feliz que você está aqui. Amei. E sigam já a Jennifer Koyama. Por quê? Porque ela ajuda muito as pessoas nesse aspecto ali de comunicação, de posicionamento. Então, eu aprendi com você que é muito mais sobre ter vergonha ou não. Porque eu era a pessoa que eu nunca tinha um bloqueio em falar em público ou não. Mas aí, por que eu te chamei aqui? Porque eu tenho muitas seguidoras e muitas clientes que, por eu ser psicóloga, elas acabam pensando na questão comportamental de ter vergonha ou ter um bloqueio ali de falar em público, de aparecer nas redes sociais. Hoje em dia eu acho que a gente tem uma exigência aí do mundo muito grande de estar no digital, né? Sim. Então, muitas pessoas têm esse bloqueio e querem romper com isso. Ai, por que eu não consigo? Por que eu não consigo falar do meu trabalho? Por que eu não consigo aparecer? Então, o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje é esse. Ai, que legal. Amo! Eu sou suspeita, né? Eu amo falar de comunicação, só que não raso. Eu gosto de aprofundar a coisa. Nada de camada superficial. Então, a gente vai aprofundar bastante hoje. E hoje em dia, né, até já fugindo um pouco do que eu ia começar te perguntando, hoje em dia as coisas estão muito superficiais, né? Total. Eu acho que eu vejo muito na internet, e eu não sei se é porque eu sou analista do comportamento ou se é porque eu sou uma pessoa mais profunda. Eu não sou aquela pessoa que chega e fala, tudo bem? Eu falo, não, mas tudo bem, você tá bem mesmo? Você tá precisando conversar comigo? Sim. Então, assim, eu não sou uma pessoa que fica ali no superficial. Então, eu acabo achando, às vezes, as pessoas hoje, no geral, tudo muito superficial, assim, meio artificial também. Sim, total. Ainda mais com o Instagram. Por quê? Eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas de viralizarem. Ok, você quer seguidor por seguidor, você quer likes, mas e o conteúdo em si? O que você tá levando de mensagem? Qual que é a bandeira que você tá erguendo? E eu sigo mais essa linha. Não é fazer por fazer, porque hoje a autoestima das pessoas tá muito atrelada à quantidade de curtidas, de views, de visualizações e de seguidores. E não é sobre isso, não é a linha que eu sigo. Exatamente. E sabe uma coisa que eu reparo também? As pessoas se prendem tanto, e até em pessoas eu vou me colocar nisso. Hoje em dia, a gente se prende tanto a essas métricas de visualizações, de seguidores. Se a gente não tem muita clareza da importância da nossa mensagem, a gente acaba desanimando porque a gente não teve o resultado que a gente queria. Então, o que eu vejo? Muitas vezes, o bloqueio das pessoas é assim, foi lá, fez um vídeo. O vídeo não bombou. É porque eu não fiz bem, não tá bom e não vai dar certo. E aí eu não faço mais mesmo. Então, as pessoas... eu acho que um dos motivos, até o que eu queria te perguntar é o que você acha que está por trás dessa insegurança das pessoas que não conseguem pegar o celular ali e gravar explicando sobre o trabalho delas. Se você tivesse que dar a tua opinião, assim, o que você acha que está por trás dessa insegurança? Primeira coisa, eu penso que o maior monstro é o que atrapalha as pessoas de se exporem, é o medo do julgamento. Medo do que vão pensar. Só que quando a gente fala em medo do julgamento, não é o medo de todas as pessoas te julgarem. Geralmente, é uma ou outra pessoa. Pessoas específicas. Elas têm em mente, geralmente, quem é a pessoa que elas já têm medo da opinião. E são poucas. Às vezes é o pai, é a mãe, é um cliente específico. E aí, por conta de 1, 2, 3 pessoas, você se bloqueia. E aí você diz que você tem medo do julgamento das pessoas, mas não é das pessoas. É de algumas pontuais, algumas pessoas específicas. Eu penso que isso é a primeira coisa que nos bloqueia. E a segunda coisa, eu penso que falta um ajuste de foco em relação a como usar as redes sociais. O jeito que eu trabalho nas mentorias, não é você usar o Instagram para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Eu penso que isso é consequência.
Mas você precisa ter um foco e saber qual que é o foco da sua mensagem, qual que de fato é a bandeira que você ergue. Isso não está claro para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro. Eu cheguei a vender palha italiana. Ninguém acredita. Sabe aquele doce? Gente, olha pra minha cara, Isa. Eu tenho cara de cozinheira? Não. Eu não gosto de cozinhar. Mas algum dia eu fiz a sobremesa, minha família gostou. Falei, posso vender aí no restaurante? Vendeu. Deu dinheiro. E eu tava num momento na minha carreira que as vendas estavam baixas, então eu queria dinheiro. O meu foco em fazer palha italiana para vender, isso na minha adolescência, era só... juventude, né? Era só dinheiro. Não tinha um propósito por trás. Você não viu um valor naquilo. Óbvio que não foi sustentável. Porque você não tem um propósito por trás. Da mesma forma que se você pegar as redes sociais e você não tem um propósito claro do porquê você está se posicionando, da mensagem que você quer passar, a chance de você não fazer ou desistir é muito grande. Você acaba nem iniciando, às vezes, nem tentando gravar, porque não tem um motivo forte para você fazer aquilo. Eu penso que então, é isso. Assim, então você pensa que é o medo do julgamento e uma falta de propósito ali de clareza do propósito. Sim. Mais alguma coisa, você acha? Eu penso que os principais. Aí tem várias vertentes. Sabe uma coisa interligadas. que eu vejo também? Mas também não sei, você que trabalha com isso deve ter muito mais contato com essa realidade, né? Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas julgam outras pessoas. Então elas acham que as pessoas vão julgar elas também. Então, por exemplo, quando eu tô no Instagram e eu vi um conteúdo legal de alguém, eu não tô assim, nossa, o nariz dela tá torto, nossa, a sobrancelha dela é feia. Eu não fico tendo esse olhar, eu tô olhando lá a mensagem, eu não sou uma pessoa que tá reparando nessas coisas. Então, quando eu estou gravando, não passa na minha cabeça que alguém vai estar olhando para isso diante do que eu tô falando. Sim, total. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas são muito críticas com elas mesmas, porque elas são críticas com os outros, só que elas não querem reconhecer isso. Então, elas estão reparando. E no final do dia, eu penso que, gente, a gente é tão metralhado com informação de todo mundo, que a hora que você deita a tua cabeça no travesseiro, você não tá pensando quem que tava com o nariz torto nos stories. Mas as pessoas, por ficarem reparando nessas coisas, elas acreditam que a todo tempo alguém vai estar tendo esse jeito de medir o que elas estão fazendo também. Perfeito. O que eu acredito, tá? As pessoas só têm medo de que façam com ela aquilo que ela é capaz de fazer com os outros. Então, se você é uma pessoa que repara na roupa do fulano, em minuciosidades do outro, você vai ter medo de que façam isso com você, porque você é assim. Agora, aquela pessoa que é desencanada, que nem repara nesses detalhes, nunca vai imaginar que vão fazer isso com ela. Então, é a régua que você mede, é a mesma que você tem medo de ser medida. Então, talvez um exercício para a pessoa fazer é começar também a parar de criticar os outros e de ter esse olhar tão rígido ali para os outros, porque talvez ela consiga também melhorar ali o tanto que ela está se cobrando, né? Sim, e olhar mais para a essência das coisas, não se prender a detalhes que são desnecessários. As redes sociais têm um foco. Geralmente, eu trago mais para não profissional, mas para a mensagem que você carrega. Você quer contribuir com o quê? Tem mulheres que contribuem com a maternidade, dão dicas de maternidade. Tem outras que vão para a parte de relacionamento, ou espiritualidade, ou saúde. Ok, mas aquilo é algo que faz parte de você e que você quer abrir, estender isso para ajudar outras pessoas. Quando você tem um foco muito claro de contribuição e as redes sociais é só o canal, a ferramenta para isso, fica mais leve. Não é só fazer por fazer, porque eu vejo muitas pessoas que estão na pira, olha só. Inspira, não pira. Na pira de tem que fazer porque tá todo mundo fazendo. Isso que eu ia falar. Eu vejo que muitas pessoas pensam assim, elas não têm o entendimento de que aquilo lá que elas estão fazendo pode ajudar outras pessoas. Elas estão meio que num pensamento assim, não tem mais lista amarela, não tem mais lá as páginas amarelas, todo mundo tá lá, eu tenho que estar lá, então eu tenho que trazer conteúdo relacionado à minha área. E aí acaba sendo bem robotizado, assim, até a gente vê as pessoas, nada contra quem usa inteligência artificial, mas eu vejo que tem gente que põe lá no chat GPT roteiro de não sei o quê e segue ali um roteiro que não tá
olhando assim para produzir uma coisa boa nas pessoas. Não tem a essência dela. Assim, não, eu tenho que fazer 5 posts por semana, e daí eu acho que isso traz para a pessoa esse jeito de travar, porque, puxa, eu não tô vendo importância nisso. Exatamente, não tem que nada. Não é porque tá todo mundo postando que você precisa seguir. Ou ainda, tem que postar tantas vezes por semana em tal horário. Tem que nada. Se você tem um propósito por trás, um porquê fazer aquilo por trás, você vai fazer do seu jeito. Eu sou muito contra essas coisinhas engessadas de hackzinho de algoritmo. Não, você tem uma mensagem, posta e aquilo é para contribuir, ponto final. É mais simples, a gente complica. Entendi. Mas é que eu vejo também que hoje em dia a gente tem muito, assim, especialistas, pessoas que estão... destrave sua comunicação, faça isso, faça aquilo, colocando com um jeito bem mecânico ali de fazer as coisas. Você tem que gravar um story assim, você tem que falar desse jeito, você tem que ter uma frase assim. E isso acaba perdendo um pouco a identidade de cada um. E fica meio que todo mundo tentando ser a mesma coisa. É igual técnica de oratória. A técnica de oratória te engessa, porque você quer seguir aquilo. No Instagram é a mesma coisa. Usar a inteligência artificial ou esses detalhes para o algoritmo ser favorável a você, isso te engessa. Isso precisa te servir e não você servir a ele. É como a técnica de oratória. Você não tem que se enquadrar na técnica. Você tem que focar na mensagem, no propósito. A técnica vem para te ajudar, para te auxiliar, mas não para te deixar prisioneira dela. Eu penso que o foco principal para o Instagram é pegar um vídeo, não importa técnica nenhuma. É você pensar qual é a mensagem que eu quero passar para as pessoas e como isso vai contribuir com elas. Ponto. Isso basta. Isso é o que a pessoa precisa se responder isso, né? Primeiro, depois entrariam as técnicas, para deixar a mensagem mais atrativa. Mas se antes das técnicas, o seu porquê, o seu propósito não estiver muito claro em por que você vai fazer aquilo, não adianta. Isso que você tá falando me lembrou um dia que uma amiga tava conversando comigo. Eu falei, porque eu vou gravar, não sei o quê. Daí eu terminei um livro. E ela falou pra mim, isso, como você dá conta? Como você consegue? Você tem 2 filhos, você tem editora, você faz livro, você faz post, você não sai, você tá sempre lá te respondendo caixinha de pergunta. Como que você aguenta? Daí eu falei, às vezes eu não aguento. Mas na minha cabeça, e talvez eu falo assim, talvez o problema seja que eu seja a minha maior fã. Porque assim, eu acho a minha mensagem muito importante. Muito. Tudo que eu acho que eu falo, que eu trago ali no Instagram, nos meus livros, em tudo que eu faço, eu acho muito importante. Eu queria poder entrar na cabeça de todas as mulheres e colocar o meu jeito de pensar na cabeça de todas as mulheres para que elas sofressem menos com as coisas que elas sofrem e me escrevem. Então, para mim, não é uma opção não fazer. Entendeu? Quando meu filho nasceu, por exemplo, a gente fica num período ali caótico que não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de se arrumar, não dá vontade de pegar vídeo para gravar, pegar celular para gravar vídeo. Só que eu tenho um senso de urgência. Eu penso assim, nossa, eu fiz uma reflexão super boa sobre maternidade, sobre a minha vida com Deus. Como que eu não vou falar disso para ninguém? E aí eu vou por comprometimento. Então, não tô na melhor circunstância, não tô com a melhor aparência, não tô no cenário ideal, eu não tô com a condição perfeita para fazer, mas eu penso que às vezes ajuda alguém. E já aconteceu muito de eu encontrar, por exemplo, uma pessoa. Outro dia eu encontrei uma moça que ela falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, né? Me conta quem é você. Aí ela falou, você não vai lembrar, mas há 5 anos atrás eu te mandei uma pergunta e a sua resposta mudou minha vida de oração. Uau. Quando ela falou aquilo foi tão forte para mim, porque... Pensa, eu respondi ali pelo meu comprometimento de estar ali respondendo, porque eu não ganho dinheiro ali com o Instagram. E aí eu pensei, olha, por causa disso, eu acredito que é forte. Então, eu vejo sentido. Então, para mim, eu penso assim, eu não vou deixar de falar porque eu tô aqui no elíptico e tá balançando, sendo que o que eu vou falar é importante. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, não aproveita. Então, eu vejo que as pessoas não têm essa clareza de propósito, né? Não Perfeito. acham importante. E isso é o que mais prejudica as pessoas ou impede as pessoas de se posicionarem. Porque para você tá claro que é um servir, é um contribuir. E o Instagram é uma forma de você escalar a tua mensagem, escalar o teu serviço, o quanto você contribui com as pessoas, principalmente com as mulheres. Mas muitas pessoas não têm claro de que o que elas fazem, de que a vida delas aqui nesse planeta é para servir,
É para servir ao mundo, é para servir a Deus, é contribuição. As pessoas não têm clareza disso, de missão de vida. Estão, às vezes, fazendo pelo dinheiro mesmo. E não de um jeito ruim. Às vezes, elas nem percebem que elas estão nesse automático. Estão no automático. Eu vendo carro. Eu Exato. vendo carro. Às vezes, a pessoa não tá vendo sentido nela ver carro. E ela não percebe isso, porque ela tá ganhando dinheiro, tá sendo suficiente. Mas ela não parou pra pensar assim, eu estou vendendo carro pra quê? Como eu estou vendendo carro? Que impacto que tá tendo na vida das pessoas, as pessoas que interagem comigo? Perfeito. Então, é essa questão. Como que você entende a autoestima nesse processo? Você acha que a autoestima está ligada a isso ou não? Como que você entende isso? Eu penso... Isa, eu tenho opiniões assim muito fortes em relação a algumas coisas. Adoro. Eu penso que quando você está conectada com a tua missão, com o teu servir neste planeta, com o contribuir com os outros, ou seja, você não está vivendo para você. Você está vivendo aqui nesse planeta, que é um tempo limitado, para fazer a diferença nesse mundo. Uhum. Mesmo que o mundo seja o seu mundinho. Uhum. Quando você está conectada com isso e não está no modo automático, essas besteirinhas essas historinhas que a gente conta pra gente, ai, mas meu nariz, ai, mas eu não sou tão boa, isso não vira mais o foco. Isso às vezes nem se passa pela tua cabeça. É claro que mulher tem TPM, tem momentos que dá uma caída, mas você tá tão focada na sua missão que tem coisas que você não tem nem mais paciência, entende? Você acha que uma pessoa conectada com o propósito dela, que realmente pega o celular e liga a câmera, simplesmente porque ela quer contribuir e passar uma mensagem para o público, você acha que ela tá preocupada com besteirinha de, ai, minha cicatriz, minha bochecha? Não tá. Porque ela tem um foco maior. Então, eu penso que a autoestima, muitas vezes, ela começa aqui, ó. A sua mente te conta histórias que te deixam para baixo. E a mente mente. A mente mente. Você tá conectada pensando que você é tua mente. E você acredita nesses pensamentos intrusivos que você conta para você mesmo. Mas isso não é verdade. Então, talvez você devesse se ocupar aqui, ó, com outras coisas, com a tua missão, com o seu propósito. Uhum. E com buscar se admirar, né? Eu vejo que as pessoas têm uma ideia de que a autoestima é como se fosse uma coisa dentro delas, que ou elas têm ou elas não têm uma capacidade de amar elas mesmas. E eu sempre falo assim, se você não se ama hoje, vai atrás de se amar. O que você precisa fazer para se amar? Eu preciso melhorar nessa área, nessa área, nessa área, e eu busco melhorar porque eu vou me admirar. E eu penso que quando uma pessoa está se admirando, e não é se apreciando no espelho, se achando bonita, se achando uma mulher maravilhosa, não é isso. Quando uma pessoa está se admirando como pessoa, ela entende que a aparência física importa muito pouco no contexto que ela é. Eu brinco, nós somos em 3 irmãs. E eu sou a mais nova. Eu brinco, e não é falando para ganhar confete ou não, que eu me acho a menos bonita. Não vou dizer a mais feia, porque eu não acho que nenhuma de nós 3 seja feia. Mas eu brinco que eu sou a menos bonita. Mas isso não muda em nada como eu me gosto, porque eu acho que o bonita, beleza, é um dos pilares de quem é uma mulher. Então, dos requisitos para eu amar uma pessoa, a beleza ela é muito pequenininha. Eu amo como a pessoa faz a outra pessoa se sentir, como essa pessoa se dedica aos outros, como essa pessoa se dedica aos sonhos dela, como essa pessoa busca crescer, melhorar. Então, no geral, eu me admiro muito como mulher. Mesmo, não tenho problema nenhum em falar, olha, das minhas irmãs, eu acho que eu sou a menos bonita das 3 filhas. E tá tudo bem, cada uma tem coisas melhores e piores, mas dentro do geral, eu amo a mulher que eu sou. Eu admiro muito, eu tenho admiração por mim, entendeu? Mesmo no meu pior momento com o espelho, eu tenho admiração pela figura da Isadora, pela a pessoa que a Isadora é, né? Como ela faz, como ela interpreta as coisas, como ela lida com os sentimentos. Então, eu penso que quando a gente tá com essa segurança, a gente não dá muita vazão para essa preocupação do que o outro tá pensando. Exatamente. E eu vejo que não só as mulheres, tá? As pessoas, a população, a sociedade em geral, não esqueceu que o ser humano não é só a carcaça. Uhum. Existe o corpo físico, mas existe a pessoa que tá além disso daqui, que é a matéria. A essência, né? A essência. Eu tava, inclusive, no almoço conversando com a minha equipe. A gente tava lá nos papos aleatórios. A gente adora viajar.
falando de pessoas que a gente acha bonita. E aí me perguntaram de alguns homens e tal. Eu falei, eu acho tão assim, é maravilhoso. Esse é o jeito dela de falar que ela tava lá no Tinder, né? Olha o papo. Aí falaram de pessoas que acharam que eu tava bonita. E aí, falei, cara, mas não é só a beleza física. A pessoa é bonita, mas a personalidade, algo não encaixa. Agora tem aquela pessoa que às vezes fisicamente não tá perfeito como aquele, mas tem um tchan. Mas é uma delícia de pessoa. Isso, Você gosta de estar junto. é a soma. É claro que o cuidado com o corpo e você ter essa atração pela pessoa é importante. Mas nós não somos só isso. Entende? Entendo. Falta as pessoas olharem pra isso. E não adianta elas ficarem esperando. Quando eu emagrecer os quilinhos, quando eu fizer aquela cirurgia no nariz, eu vou me amar. Eu aposto que não vai. Você vai resolver isso, você vai achar outra coisa. Porque não tem a ver com o teu corpo. Você tá tratando o físico, mas é algo dentro de você que precisa ser olhado. Concordo. E essa habilidade de falar, por exemplo, a habilidade de se expressar. Tem gente que se expressa muito bem, tem gente que tem dificuldade de se expressar. Você entende isso como algo inato ou como uma habilidade que pode ser treinada? Eu penso que, assim como no futebol existe um cara chamado Messi, que sim, tem o talento, mas também se dedicou, e tem o Cristiano Ronaldo, que não tem o talento, mas se dedicou, e ambos são excelentes jogadores, a comunicação é a mesma coisa. Eu não sei qual que é a opinião do público. Você já viu aquela Lulu, aquela criança, filha da Maju Mendonça? Acho que é Maju o nome dela. É uma criança que fala, ela é influencer, ganhou prêmio de influencer mirim. A menina tem uns 4 anos. Ela se comunica de uma forma que eu falo, não é normal. E aí ela foi diagnosticada, ela é superdotada, mas de fato ela nasceu com um talento para oratória fora de série, porque uma criança de 4 anos com aquele vocabulário não é normal, ela se comunica melhor do que jornalistas. É lógico que tem um talento. E ela provavelmente também teve um ambiente que estimulou isso, né? E que reforçou isso, favoreceu para essa habilidade florescer nela. O pai é jornalista. Então, sim, nasceu com um talento. E muitas pessoas falam, Jennifer, você nasceu com um talento, com o dom. Eu penso que eu nasci com a missão. Porque desde criança, a minha brincadeira preferida era fingir que eu estava palestrando. Me fala se uma criança sabia o que era uma palestra. Uma criança de 4, 3 anos, que minha mãe conta, eu nunca tinha visto uma palestra. Ela falava que eu pegava canetas pela casa e fingia que era microfone. Da onde eu tirei isso? Então, eu penso que, eu vim com uma missão. Mas eu não nasci com um talento nato. Porque, para mim, eu tenho um desafio imenso em explicar as coisas. Eu tenho facilidade em explicar sobre a minha temática, porque hoje eu sou especialista nisso. Mas coisas que eu até entendo, mas eu não falo muito sobre, eu tenho desafio em explicar. Por exemplo, para mim, se você me perguntar a opinião sobre essa xícara, e eu falar para você... Gostei. Pra mim, tem um universo de significado. Só essa palavra, se eu te falar que eu gostei, tá cheia de significado. Agora, tem outras pessoas que têm a expressividade na comunicação mais afloradas. Eu achei maravilhosa, porque aqui tem isso e isso. Eu nem sei trazer os detalhes. Dela, o jeito, o tamanho que ela pega na minha boca. Isso, eu nem sei trazer esses detalhes na minha fala. Então, eu tenho desafios. E quando eu vou explicar uma coisa para as pessoas, às vezes eu sou objetiva demais, só que para mim tá cheia de significado. Eu já entendi. Eu já disse tudo, mas para o outro não. Então, é um exercício que eu preciso fazer o tempo todo na minha própria fala. Mas você vê, por exemplo, pegando você então, você vê uma mudança na sua oratória ao longo da sua vida? Assim, você consegue ver que teve diferença. É possível mudar. Uma pessoa que hoje seja completamente travada, não consiga fazer nada, ela consegue melhorar isso. Ela não precisa tomar esse rótulo do tipo, não, eu não consigo falar mesmo, então eu não vou falar. Todo mundo consegue. Eu já treinei gagos que deixaram de ser gagos. Sério? Todo mundo consegue se quer. Se a pessoa quer. É que nem aqueles... Sabe aquelas pessoas que vieram com alguma
com algum problema físico. Às vezes sem uma perna e consegue... sem os braços e consegue pintar com os pés. Entendi. Você já viu? Uhum. A pessoa não veio com um talento para aquilo. Mas se ela quer, ela consegue. A oratória, a comunicação é a mesma coisa. Até hoje eu faço aulas, eu cuido da minha voz, da minha dicção, estudo, mas o que eu mais gosto de focar é na parte interna. Por quê? Porque se a pessoa reconhece a necessidade, ela quer e ela enxerga o propósito, o comunicar externamente se torna mais fácil. Mas primeiro precisa estar claro dentro dela. Entendi. E para você, o que você acha mais importante? Por exemplo, quando você está olhando uma palestra, você está assistindo uma palestra, você está vendo uma pessoa lá falar, o que você, como profissional daí, entende que é o mais importante é aparência, postura ou conteúdo? Porque o que eu vejo? Só por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu conheço, não conheço pessoalmente, eu vejo pessoas que às vezes têm uma aparência impecável e uma postura péssima. Eu conheço pessoas que têm uma postura muito boa, mas um conteúdo péssimo. Então, eu não sei se eu tivesse que falar assim, não, no que eu vou investir, o que eu vou olhar, para qual área eu preciso melhorar, eu queria saber qual é o ponto que pega mais, o que pesa mais. É melhor a pessoa ter a aparência ruim, mas o conteúdo maravilhoso, ou ela ter a postura... Porque eu entendo que postura, o que eu tô falando por postura? Às vezes estou usando um termo errado, tá? Postura é como eu me comporto. Aparência é como eu estou me vestindo. E conteúdo é o que eu estou falando. O que para você, como profissional, você fala assim, não, isso aqui não dá para aceitar, esse dá para aceitar, esse pesa mais, no final dá conta, esse aqui é o que prevalece. Eu vou trazer um quarto ponto, então, que importa mais. Qual? Imagina que tem uma mulher aqui, sentada com a gente. Ela é maravilhosa. Impecável, sabe? Roupas assim de marca, perfeita, linda, uma postura impecável e um conteúdo maravilhoso, perfeita. Estudou, sabe? Agora imagina que tem uma outra aqui. Ela tá com uma roupa ok, mal vestida. Ela não tem técnica nenhuma, fala o português errado. E o conteúdo dela tá ok também. É lógico que você vai pensar que aquela mulher passa mais credibilidade. A pergunta é, aquela ali, saindo do palco, ela vive aquilo? Ela tem resultado na vida dela? Ela tem propriedade para falar daquilo? Porque se não tem técnica que sustente. Essa daqui pode ter uma comunicação péssima, uma aparência péssima, zero técnicas, nem sabe passar o conteúdo, mas os resultados dela e a credibilidade que ela tem no que ela faz comunica muito mais. Eu penso que antes de qualquer coisa, se é conteúdo, postura, aparência, o que importa é o que a sua vida comunica. O que os seus resultados comunicam. Você quer falar de maternidade? Ok, você como mãe. O que você comunica sem nenhuma palavra? Você como empresária. O que os seus negócios comunicam sem você falar nada? Porque vamos supor que vem uma mulher super eloquente, maravilhosa, que tem um conteúdo maravilhoso, só que quando você vê o histórico dela, ela não para em nenhum emprego, pula de galho em galho. Onde ela passou, ela tretou com alguém, brigou com alguém, ficou queimada. Ela não precisa me falar nada. O currículo dela já comunicou. Mas e se a gente não tem acesso a isso? Por exemplo, estamos num evento de palestra e a gente está vendo os palestrantes lá. Eu não tenho como saber da vida. E eu, inclusive, eu acho que eu tenho até um defeito que eu acabo julgando muito pela percepção que eu tenho, por exemplo, na internet. Então, até outro dia eu estava conversando com amigas e elas estavam falando de quem elas gostavam de seguir, quem elas não gostavam. E quase todo mundo que elas amavam, eu tinha pavor. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, por que elas gostam tanto e eu tenho tanto pavor? Mas porque eu fico sabendo de coisas da vida da pessoa, ou eu vejo algumas cenas que pra mim, tipo assim, ó,
Gente, desculpa se isso é uma crítica a alguém, mas a pessoa que se filma chorando. Tá aqui chorando, tô orando, chorando, louvando. Peraí, deixa eu pôr meu celular pra filmar no meio dessa chorando. Casa. Pra mim já perdeu. Esse comportamento já não é genuíno. A pessoa não tá chorando de fato. Porque ninguém tá lá prostrado diante de Deus chorando, lembra de pegar o celular pra filmar. Ou, por exemplo, quando as pessoas querem mostrar muitas coisas materiais. Já teve muita gente que eu seguia, que eu gostava, mas aí eu vejo que a pessoa quer só mostrar o anel, o carro, a casa. Sim. Não ia mostrar se fosse um gol, o carro, entendeu? Então eu vejo que a pessoa tá querendo supervalorizar aquilo. E eu acabo julgando a pessoa por isso e eu já não consigo comprar o discurso da pessoa. Não me passa a verdade, entendeu? Exatamente. Ou, por exemplo, aquela pessoa que só quer ser amigo de quem é famoso. Aí, então, a pessoa que não é famosa, ela não vira amiga, ela não tira foto, ela não tá junto. Então, eu acabo tendo isso. Eu acabo meio que julgando pela percepção que eu tenho da pessoa, que muitas vezes eu não sei se é verdade ou não. Sim. Mas falando no palco, do que a gente tá vendo ali da pessoa, o que você acha que pega mais? Falar, não, isso aqui... A gente não tem como saber da história da pessoa. O que você acha que importa mais? Causa mais impacto, capta mais atenção, cativa mais? Postura, conteúdo ou aparência? O conteúdo, ele é a menor porcentagem de todas. Você pode estar com conteúdo maravilhoso. Se você não consegue transmitir, as pessoas não vão prestar atenção. A não ser que você seja realmente um cara, como eu disse, congruente, uma mulher com resultados extraordinários. A pessoa vai fazer força para prestar atenção. Ela vai querer prestar atenção em você. Que nem o Jorge Paulo Lemann. Ele é maravilhoso. É lógico que se eu fosse numa palestra dele, eu ia fazer força para prestar atenção. Só que ele palestrou. Quantas vezes ele palestrou? Lendo sobre a vida dele. Eu nasci no ano X, depois eu me mudei para tal lugar. Cara, não dá. As pessoas não conseguem prestar atenção, por mais que tenha sido lindo o enredo. O que vai contar para você... Só que aí tem uma questão. Você chega mal vestido, as pessoas já vão julgar. Só que se você tem um jeito de falar, um posicionamento forte, você mostra que você domina aquilo, você pode estar de havaiana e bermuda. A pessoa vai parar para te ouvir. Agora, você pode estar impecável, causar uma linda impressão, só que após 1 minuto, se você não tiver o taco para sustentar aquela imagem física, a pessoa para de te ouvir. É por isso que no meu trabalho, eu nem trabalho com a parte de vestimenta e de aparência. Penso que é excelente, eu penso que é excelente, porque eu sou a favor da congruência. Os 3 têm que estar alinhados. Porém, o público vai acabar perdoando a sua aparência, ou se você tiver com o esmalte descascado, se aqui, na hora que você for transmitir a sua mensagem vier com força. Só que você precisa saber dar voz a isso. Entendi. Você precisa abrir a boca e falar. Então, na verdade, tudo caminha junto. Porque Tudo. um pode derrubar o outro, um pode atrapalhar o outro. A aparência pode atrapalhar como o público pega o conteúdo. Sim. O conteúdo pode estar bom, mas se a técnica do jeito da pessoa falar não for boa, a pessoa não consegue pegar. Isso é muito real. Porque eu fui em um evento nos Estados Unidos, onde estava todo mundo muito bem arrumado, tinham mensagens legais, interessantes, só que o jeito em que foi tudo passado foi muito ruim, foi muito cansativo. Então ninguém mais estava aproveitando aquelas histórias. A gente poderia pegar aquelas histórias e fazer algo tão mais interessante com aquilo. E é isso mesmo, tem gente que às vezes vai contar uma história super simples, mas te prende do começo ao fim. Uma vez uma amiga minha falou, eu não faço nada de oratória, de comunicação, mas eu não perco um vídeo daquela Jennifer. Olha só, que legal. Porque ela prende a minha atenção do começo ao fim. Que legal. Então, assim, é um jeito de comunicar, né? E existem técnicas, então, para isso, pra gente melhorar esse jeito de comunicar. O como importa muito. O como você expressa aquilo. Porque, vamos supor, você vai me servir vinho. Se você me servir aqui, por mais que essa caneca seja maravilhosa, um vinho aqui não comporta. O como você vai servir a mensagem importa muito. Entende? Agora, a estética é uma soma de tudo. Agora, o que não você não consegue disfarçar é a credibilidade da pessoa no dia a dia. Precisa ser sustentável. Então, você vem uma palestrante maravilhosa em todos os aspectos, conteúdo, postura e aparência. Se depois você sabe de histórias ou você vê que ela não vive aquilo, pronto, acabou. Nunca mais te convence. Isso, eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu segui uma pessoa e aí, só que daí que eu comecei a ver? No começo era muito legal acompanhar ela. Só que daí eu fui vendo que ela foi
sei lá, a cada 6 meses, ela era uma coisa. Então, tipo assim, nos primeiros 6 meses, ela vendia coisas de marketing digital. Depois, ela virou especialista em casamento. Depois, ela virou especialista em emagrecimento. Depois, ela não se sustentava naquele papel. Então, cada hora ela se especializava numa coisa e fazia ali um lançamento, um curso, uma coisa. Mas eu fico pensando assim, gente, ninguém é expert em tudo. Não é. E ali começou eu já não ver mais tanta credibilidade, porque é uma pessoa que só quer vender. Não ela virou só pra vender. Especialista em algo. Vendi relacionamento. Agora eu vou vender prosperidade financeira. Agora eu vou vender criação de filhos. Agora eu vou vender... E não dá pra gente ficar pulando nesse personagem. Eu entendo que a gente tem várias fases na vida, igual os meus livros. Eu primeiro lancei o Agora Vai Emagrecimento. Depois eu fiz Agora Vai Relacionamento. Agora eu lancei Agora Vai Maternidade. Foram fases que foram acompanhando a minha vida. Sim. Mas continua sendo a mesma Isadora. Sim. Entendeu? Então Sim. eu acho que isso é um ponto importante. As pessoas, então, talvez tenham essa dificuldade porque não tenham essa clareza do quem eu sou e por que eu faço o que eu faço. Muitas pessoas estão perdidas. E aí, externamente, vai ser comunicado que você está perdida. Por isso que o trabalho com comunicação é dentro. Porque o seu conflito interno, ou o fato de você não saber para que você veio a esse mundo, vai ser comunicado externamente, de alguma forma ou de outra. Ou você, cada hora, vai estar fazendo uma coisa. Você não vai conseguir se fixar num negócio. Você vai passar por muitos vai e vens e não vai se sentir segura. Exato. Você não vai se tornar especialista em algo. Por quê? Porque dentro não foi tratado. Comunicação não é só técnicazinha para falar bem, gente. Isso é o mínimo. É o menor de tudo. Tem alguém que você acha assim que é referência, excelente, tirando a Lulu que você já falou, excelente comunicador. Você fala assim, não, olha, se eu tivesse que pegar assim a pessoa que melhor se comunica, que eu conheço, quem seria? Porque pra mim é você. Ai, gente, mas aí me sinto honrada. quem que é um excelente comunicador pra você? Tem uma pessoa que eu me inspiro, eu não tenho jeito de falar dessa pessoa, eu jamais vou conseguir ser como essa pessoa, mas pra mim, tá, se não foi o melhor, tá entre os 3 melhores, que é o Obama. O Obama, se você parar pra assistir os vídeos desse cara, ele tem um talento de criar conexão com o público e você consegue ver que ele é verdadeiro. Ele fez uma apresentação quando ele passou pelo Brasil, é verdadeiro. Ele fez um storytelling do Brasil. A conexão, você vê que ele olha para o público, ele realmente enxerga, que ele está presente enquanto ele fala. Aquele cara tem tanta naturalidade e verdade na fala que a técnica flui como consequência. Dá pra ver que ele não é engessadinho em técnica. Ele não é preparado muito pra, tipo assim, não tem alguém que está passando um roteiro ali pra ele, pra fazer tudo. Você acha que ele se comunica, não que ele não tenha, me expressei errado. Ele tem alguém, claramente, que cuida dessa parte pra ele, mas ele não é uma pessoa que, não é um ser pensante ali, né? Ele fala com o coração. Ele fala o que ele vive, ele acredita naquilo. Isso, dá pra ver que tá casado, ele é congruente. Sabe o que eu senti isso? Não falando nada a ver de opinião política, tá? Mas teve um vídeo que viralizou muito recentemente do Nicolas Ferreira. Sim. E ele, independente de concordar ou não com ele se comunica muito bem. Muito, né? Cheio de técnica. Eu não entendo ele, mas eu vejo que, tipo assim, eu não entendo as técnicas por trás disso. Eu não sei falar, olha, ele fez essa técnica, ele fez isso. Mas ele é uma pessoa que prende a tua atenção ali. Ele pega pra falar um negócio e você quer ouvir o que ele vai falar do começo até o fim. Sensacional. Ele tem uma comunicação muito firme. Bem diferente do Obama, porém muito bom. Hoje no Brasil, também não entrando em termos políticos, mas no Brasil eu considero ele um dos melhores comunicadores. E pior? Você tem coragem de falar aqui ou não quer se indispor com ninguém? Cara, apesar de eu admirar esse cara pra caramba, o Jorge Paulo Lemann, o ponto forte dele não é comunicação em público e oratória. Muito introvertido. Ele é um fotógrafo? Jorge Paulo Lemann? É. Não. Um dos fundadores da Ambev. Ah, não. Então eu falei Um dos caras mais ricos do Brasil. Eu tava pensando no João Mena. Tem um fotógrafo. O João Mena. Eu tava pensando nele na hora que você falou. Não, o João Mena, ele é especialista... Gente, eu nunca lembro dele falar nada. Ele é especialista em arquétipos, o João Mena. Ah, tá. Você tá falando de outra pessoa. Desculpa. O João Mena tem um perfil bem...
forte, uma opinião forte, ele é bem polêmico também. Eu curto essa galera polêmica, que tem uma comunicação polêmica, porque eu gosto de ver estratégia e porque eu também tenho uma comunicação às vezes mais forte. Você também, né? Tem uma opinião forte ali. Eu curto muito. Agora, o Jorge Paulo Lema, nossa, não sei nem se ele tem Instagram, sabia? Talvez por isso. Não é muito a cara dele, mas as poucas palestras que eu assisti, cara do céu, Jorge Paulo Lema, ainda bem que você é um cara sensacional, porque a comunicação deixa a desejar. Entendi. E se você tivesse que dar uma dica, deixar assim, olha, a pessoa que tá com essa dificuldade, não consegue fazer uma palestra, não consegue, tem o desejo de fazer um curso, tem desejo de um curso online, tem desejo de estar ali nas redes sociais, se você precisasse falar para essa pessoa, primeira coisa que você precisa fazer é isso. Qual seria essa dica para essa pessoa que está ali, que não consegue entrar no Instagram, não consegue divulgá-la ali profissionalmente, não consegue fazer uma palestra? Primeiro, você tem que saber responder as perguntas básicas da tua vida. Por que você quer fazer isso? Por que você quer gravar? Por que você quer postar um story? Por quê? Qual que é o teu objetivo por trás? E verifica a tua resposta. Porque a tua resposta vai dizer se é sustentável ou não. Se você não tem um bom motivo, você não vai fazer mesmo. Quais motivos que você já ouviu e que você já viu que não se sustentam? O que seriam motivos que não se sustentam? Primeiro deles, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Porque as pessoas estão falando que eu tenho que fazer. Esse é o primeiro deles, tem que nada. Por que você quer fazer? Você quer? E por quê? Segunda coisa, maioria vem por temas profissionais. Por que vai beneficiar o teu negócio? Vai te ajudar? O negócio está clamando por isso? É necessário? E alguns motivos do tipo, quero ficar famosa. Tá, mas por que? A resposta é, por que você quer ficar famosa? Por que isso vai ser bom pro mundo? Por que isso vai ser bom pro teu público? Você tem que responder questões básicas, você tem que ter motivo, você tem que ter raiz. Senão não é sustentável, senão não vai fazer mesmo, não adianta. Pode passar a técnica que for, se você não tem motivo, você não vai fazer. Você tem que ter um porquê, claro. Mas e quando a pessoa é fútil? Vamos supor, tem uma pessoa que é fútil, ela quer fazer porque ela quer ficar famosa e ela quer ficar rica, ela quer ganhar dinheiro. Imagina, se é uma pessoa, eu quero ser influencer, sei lá, de skincare. Eu quero fazer e eu quero ficar famosa, eu quero ser blogueira, eu vejo que as pessoas são blogueiras. Como que a gente traz pra pessoa esse olhar do tipo assim, mas olha esse motivo. Como que a gente mostra pra pessoa que esse motivo é raso? A pessoa que não quer enxergar ou que tá na camada superficial não vai ver. Você pode falar, é você querer salvar a pessoa que não quer ser salvada. Por isso que eu falo, a profundidade não é pra qualquer um. Tem muita gente que tá feliz no raso. E tá bom. Por quê? Porque o raso é confortável. Agora, se me fala, aprofundar, ajudar as mulheres a olharem pra dentro, a aprofundar, a buscar respostas profundas, é pra qualquer um? Exige, cara. Exige muito. Não é todo mundo que tá preparado. E às vezes a gente quer salvar a pessoa que não quer a cura. Você quer fazer milagre por alguém que não quer milagre. Jesus pode fazer tudo, podia fazer tudo, mas ele fez milagres só pra quem tinha fé. Porque tem gente que não quer. E simples assim. Então eu nem perco muita energia, assim. Eu acredito que os fúteis não me seguem. Não tem muita paciência pra mim, eu não tenho pra eles. Mas eu acho que essa pergunta que você fez, ela já é sensacional, porque por que você quer fazer o que você quer fazer? Porque eu quero ganhar dinheiro. Vamos supor que a pessoa responda. Por que você quer ganhar dinheiro? Como que isso contribui para o mundo, para outras pessoas? Já morre ali. Sim. Porque quando não contribui para outras pessoas, não faz sentido. Não faz. E o dinheiro não é o objetivo final. Quanto mais você ajuda, mais você ganha. Dinheiro é troca. Então, quem tem o foco realmente em ajudar, querido, vai ver o dinheiro. Agora, pessoal, só quero dinheiro, só quero vender, não vai ser sustentável. Você não tá ajudando? Não, isso é muito real. Eu falo porque, por exemplo, assim, é mentira a gente falar que a gente não quer dinheiro. Por exemplo, eu quero ser bem-sucedida profissionalmente. Total. Eu quero que os meus livros vendam muito. Eu quero, quando eu for fazer um evento, que vão muitas pessoas. Eu quero isso. É mentira. Ninguém, eu quero fazer pra... Caridade só. Não, pra perder dinheiro, eu não quero prosperar financeiramente, eu não quero viajar, eu não quero fazer coisas, eu quero. Só que quando o dinheiro, ele não é o principal motivador, ele não é o fator ali o teu combustível. Então, desejo, tá na minha meta,
Eu tenho metas de ter mais dinheiro, de juntar, de melhorar a condição financeira? Sim. Só que, independente do resultado financeiro que eu tenho, eu continuo com um compromisso pelo propósito do que eu acredito, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca vou deixar de escrever um livro porque eu não fiquei milionária com outros livros. Exato. Eu não vou deixar de fazer um livro porque eu não ganhei dinheiro com o livro. Porque o objetivo do meu livro não é ganhar dinheiro. Eu quero que ele me dê dinheiro? Claro que eu quero. Só que as pessoas, elas não conseguem separar isso. Elas não conseguem. Elas acham que de cara tudo é sobre dinheiro. E não é. Você pode querer o dinheiro. Tá tudo bem. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso fazer um curso porque eu tô precisando. Eu tô apertado. Tá tudo bem você querer. Só que você precisa ter clareza. E o principal em você... O teu coração não pode estar nisso. O coração tem que estar em outra coisa. Eu acho que é por aí. E se você quer o dinheiro, ok. O que você está fazendo em troca? Dinheiro é troca. Quero que o dinheiro venha, ok. Mas como que você está contribuindo para o outro te dar o dinheiro, para o dinheiro vir? Então tem que ter muito claro. Eu quero a fama. Hoje eu vejo muitas mulheres. Quero virar blogueira, influencer. Quero ficar famosa. Mas eu vejo muita gente indo nesse caminho porque é o que vai dar autoestima. Momentânea, pelo menos. Que não vai se sustentar, né? Porque Exato. A gente não pode se amar porque os outros estão amando. A gente tem que se amar primeiro. Exatamente. Então, assim, por quê? Essa é a questão. Por que você quer? Se o seu porquê é forte, a sua ação também vai ser. É verdade. Porquê fraco, ação instável. Maravilhosa, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, gente. Sigam a Jennifer, ela faz vários vídeos legais, ela dá dicas de comunicação, ela ensina até técnicas para como se posicionar ali no celular, como colocar a câmera no celular. Então, assim, tem muitas coisas ali de comunicação, de oratória, de sentido, de propósito. Então, muito obrigada. Fiquei muito honrada de você ter vindo. Amei. Aprendo muito com você. Sinto que eu tive uma grande evolução nesse quesito mesmo de olhar para o meu propósito, de sustentar ali quem eu sou, por que eu tô fazendo, pelo que eu aprendi com você. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, quiser conhecer também como que a Jennifer pode ajudar, né? Uma pergunta, você atende pessoas de fora, tipo assim, online? Uma pessoa de outro país, de outra cidade? Sim, temos muitos projetos, então fiquem ligados. E também, se a pessoa vai lá, me segue, tem alguma dúvida de comunicação e me manda um direct, eu respondo. Olha só, então usem e abusem do conteúdo dela, porque vale muito a pena. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Isa.